Olá, pessoal, tudo bem? Ajeitando aqui a luz. Tudo bem com vocês? Olá, Giovana, bom dia. Vamos aguardando a nossa convidada, Marcela, enquanto a gente arruma tudo aqui. Hoje nós vamos falar sobre os perfis comportamentais, na live de autoconhecimento. Bom dia, Giovana. Vamos aguardar aqui a Marcela. Ah, ela já tá entrando aqui. A Marcela já tá entrando. Alexandra, tudo bem? Oi, Marcela. Olá, Dani, bom dia. Parece que minha imagem aqui tá. Bom dia. Tá enxergando bem? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Sua imagem deu uma travada, Marcela. Agora voltou. Dani, mas você tá me vendo? Aqui pra mim minha imagem tá parecendo escura, então eu não sei nem se eu tô aparecendo aí pra você. Eu tô te vendo. Bom dia, Alexandra. Eu tô te vendo. Tá um pouco escuro assim. E se você quiser posicionar a câmera, Não, na sua verdade imagem o meu tá tá um pouco. tudo preto. O meu não, eu nem me vejo aqui. Eu vou tentar entrar de novo, porque não tá dando certo aqui não. Só um momentinho. Tá bom. Então só vai entrando. Pessoal, enquanto a Marcela arruma ali as questões de organização, porque live é assim, né? Aqui em São Paulo, a gente está com uma frente fria chegando hoje, então, assim, já esfriou horrores, tá super gelado o tempo, escuro. A Marcela tá entrando de novo. Melhorou, Marcela? Agora eu te vejo de primeira. É, eu não tô me vendo não, Dani. Então vamos lá que alguma hora minha imagem deve aparecer. Se tá aparecendo pra você, tá tranquilo. Eu tô te vendo, tá Tá, hoje ótimo. para E agora ela começar, tá mais centralizada. Para começar, eu já tô com inveja desse cachecol seu, né? Vamos falar a verdade, porque aqui em Goiânia tá um calor. Gente, Falaram dessa frente fria aí, mas até agora nada. Vamos ver se amanhã chega mesmo. olha, diz que é uma frente fria histórica, que a última que aconteceu foi em 1985, e eu já tô sentindo. Tá frio aqui. Não, Hoje o tempo já acordou super escuro. não, manda pra cá. Manda pra cá que aqui tá precisando, viu? Essa hora da manhã, 10 horas da manhã, 30 graus. Tá super fresco, imagina. Imagino mesmo. Bom, aqui o pessoal tá entrando. Ó, a A Lourdes está falando pra Lourdes, gente que as duas estão querida! aqui na tela. Ai, Lourdes, A Alexandra também saudade. falou que tá ótimo. Ah, que bom. Assim, Então, eu não tô me vendo, vamos na fé. pessoal. Aqui pra mim, minha imagem tá totalmente escura, não sei o que que tá acontecendo. Fica como se fosse a Dani na parte de cima e a parte de baixo toda preta. Mas vamos lá. Se eu tiver com a cabeça cortando qualquer momento aí, vocês me avisam, porque eu não consigo me ver. Não, agora tá bem enquadrado. Bom, hoje a gente vai falar sobre as novas habilidades do profissional de direito e análise de perfil comportamental. Vamos para uma live aí de autoconhecimento, né, Marcela? Exatamente. Ainda mais com o mercado mudando tanto, né, Dani? Cobrando até uma disciplina muito maior, né? Porque um dos fatores que mais pegam, até mesmo para o home office, é a questão da disciplina, né? Porque em casa a gente tem muitas distrações. Então, você conseguir se manter concentrado no trabalho, tendo vários outros trabalhos e afazeres domésticos para fazer, é mais complicado, né? Então, até mesmo nessa Exatamente. mudança que a pandemia trouxe.
a gente tem que se adaptar. E a gente sabe que tem alguns perfis que trabalham super bem sozinhos e outros que precisam do calor humano, das pessoas, né? Exato. Então, esse autoconhecimento é muito importante para você conseguir se disciplinar, porque nem sempre a gente pode fazer as coisas como a gente gostaria, né? A Não, minha mãe está na nossa live nos prestigiando. Olá, mãe. olá, tudo bem? Coisa boa. Pois é, Então, a Dani. gente tem Então, que trabalhar sempre essa questão dos perfis, de conhecer o seu perfil, a sua habilidade e lidar com o que você tem a melhorar, né? sim, claro. E assim, não adianta a gente achar que a gente fazendo as mesmas práticas, a gente vai obter algum tipo de resultado diferente, né? Então a gente tem que sair da caixinha assim, e o autoconhecimento, ele é sensacional até para você saber o que que você precisa melhorar, o que que você precisa potencializar. E quando a gente fala do perfil comportamental, é muito isso, né, Dani, que o perfil traz, esse autoconhecimento de você saber exatamente onde se encontrar no mercado. Porque a gente vê aí muitos profissionais que são infelizes com a função que desempenha e muitas vezes não sabe o porquê. Porque a própria vida levou a Exatamente. pessoa, né, a chegar naquela condição, naquele trabalho, e ela não entende o porquê de ser tão frustrada assim, né, na carreira profissional. E é justamente por isso, porque dentro desse autoconhecimento, a gente tem que saber qual que é a nossa aptidão. Tem que saber onde nós seremos melhores aproveitados, né? Onde nós teremos maior qualidade de vida, onde seremos mais felizes. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que o perfil comportamental não é aquilo que você é aquilo que você está. Você sempre pode desenvolver novas habilidades. É comum até a gente fazer testes de perfil comportamental com tempos de distância, né? Depois de 1 ano, depois de 2 anos, e ver uma modificação nos seus perfis dominantes. Justamente porque você vai, com esse autoconhecimento, você vai avaliando as suas habilidades e vai conseguindo até melhorá-las ou trabalhar pontos de melhoria, pontos fracos. Todas essas coisas acabam sendo bem trabalhadas quando você conhece. Agora, se você não conhece, como você vai melhorar uma coisa que você não sabe que está ruim, não é? Exatamente, assim, são pontos de evolução. Achei até engraçado que recentemente eu apliquei o DISC, né, em duas funcionárias de uma cliente minha. E muito engraçado, porque elas estavam desempenhando funções que eram totalmente contrárias ao perfil. E cada uma delas na função da outra. Então a gente fez só uma troca. Você não tem Olha aí. noção o tanto que está fluindo bem, assim, cada uma dentro daquilo que tem aptidão e daquilo que se é apaixonada. Elas falaram assim, Marcela, se a gente soubesse que era tão simples, o problema é que é mais difícil para as pessoas terem essa consciência de que precisam se conhecer. As pessoas têm o hábito de achar que elas já se conhecem. Só que muitas vezes aquele perfil verdadeiro que ela tem, ele é muito camuflado. Até mesmo porque no ambiente de trabalho não dá para você ser exatamente quem você é dentro da sua casa. Então, às vezes É você muito comum, inclusive, que você tenha um perfil que é mais forte no trabalho e um perfil mais forte em casa. Que não é que você é falso, que vocês são duas pessoas. São as suas habilidades exigidas de formas diferentes, né? exatamente. Eu lembro até que eu fui funcionária de um departamento jurídico alguns anos atrás que proporcionou para a empresa inteira o teste de eneagrama, né? Então, quando a gente fazia aquilo e fizemos aquilo em grupo, muitas vezes, quando cada um chegava a um perfil, a gente olhava assim, nossa, mas a pessoa não parece que é esse perfil aí, não. Mas é porque acontece isso, é porque dentro da empresa você tem que ter uma postura diferente. Você não pode agir na empresa como na sua casa. Ali tem outras regras de conduta, né? Tem ali a política da boa vizinhança, tem aquele coletivo ali que tem que ser respeitado. E claro que com muito profissionalismo, o que você não tem dentro da sua casa. Então é normal, até mesmo dentro do DIS, que você, dentro da sua casa, para os seus familiares, você apresentar uma característica e no seu trabalho outra. E é claro assim que todo profissional vai ter um pouco de todas as características. É claro que tem as dominantes que vão sobressair mais.
Acho até que no final da live eu e a Dani a gente vai contar para vocês qual que é o nosso perfil, né, Dani? Podemos. Inclusive, qual é o meu perfil trabalhando e qual é o meu perfil na minha casa? São diferentes. É, o meu também. Na verdade, assim, pouca coisa, né? Eu acho que eu sou um pouco mais amena no ambiente de trabalho, né? Aqui em casa, às vezes, a gente acaba pegando um pouco mais pesado, assim. Até mesmo como mãe, né, Dani? Então, acaba que a gente tem que ser um pouquinho mais mão puxada. Então, assim, dentro do mercado, a gente está em franca evolução, assim, da forma de se trabalhar, né? Tem muita tecnologia para ajudar a gente. E essa tecnologia, ela aproxima muito, mas distancia muito as pessoas também. Que tudo hoje a gente faz a partir do celular, é a partir do computador. Então, perde-se um pouco esse contato físico, né, Dani, entre as pessoas. E acaba que você fica um pouco mais travado na hora de se relacionar, né? Exato. E quando você conhece não só a si, mas você conhece o próximo, o ambiente ele é modificado. Você entende que as necessidades da outra pessoa são necessidades diferentes das suas. Porque você se entendeu ali dentro do seu perfil, você entendeu quais são as suas necessidades. Mas quando você tem um olhar um pouco mais aguçado para o próximo, você verifica também que as necessidades do outro são diferentes das suas. Então tem aquela questão de alinhar as expectativas, né? Então esse autoconhecimento ele serve para a equipe inteira. Então sai na frente a empresa que se preocupa com isso e faz o teste de fato em todo mundo. O melhor seria isso, né, Dani? O melhor dos mundos seria de fato isso, que todo mundo passasse pelo teste, até mesmo por conta de ajustes que podem ser feitos. E muitas vezes a gente pega funcionários que têm medo de fazer, medo de ser demitido, do tipo, nossa, vai descobrir que eu não sou ideal para isso que eu faço. Não, não tem problema. Dentro da empresa vai ter ali uma outra função que vai se enquadrar no seu perfil. Você vai ter resultados muito melhores, que para a empresa é muito mais vantajoso. Eu queria até fazer um parênteses aqui, até para mostrar para as pessoas que o teste de perfil sempre é bom. Porque assim, não é que você não pode desempenhar uma função. É que para você desempenhar, se ela estiver muito fora do seu perfil comportamental, isso exige um esforço muito maior. De repente, às vezes acontece isso, né? A gente quer promover uma pessoa e a gente vê que ela não tem ali um perfil de liderança. E o perfil de liderança é muito importante para você ir levando a equipe, né? Então, assim, não é que ela não pode ser um líder, é que para que ela seja um líder, ela vai precisar desenvolver habilidades que não são naturais para ela, pelo menos no primeiro momento. E aí vai treinamento, vai realmente ela se engajar nisso, se é realmente isso que ela quer. Eu acho que é perfeitamente possível qualquer pessoa desempenhar qualquer função. Só que aí, para a empresa e para a própria pessoa, pode não ser o melhor caminho. Porque por que eu vou colocar a Daniele para desempenhar uma função, por exemplo, de cálculos, que não é minha praia, se eu me dou muito melhor trabalhando com pessoas? Então, assim, como que a gente vai dosar isso? Mas não é por isso que a Daniele não pode fazer cálculos. Mas isso vai exigir de mim um comprometimento e um esforço muito maior. E aí cai naquilo que você falou, né, Marcela? Pode comprometer até minha qualidade de vida e minha felicidade no trabalho. Sim, Então, por isso que é exatamente. importante. E o que a gente vê muito, assim, até mesmo no nosso trabalho, né, Dani, porque a gente faz muita entrevista individual, até mesmo no começo da nossa consultoria. A gente se depara ali com muitas pessoas que não estão felizes desempenhando as funções que estão desempenhando, pessoas que estão extremamente carentes, frustradas, e muitas vezes sem saber o porquê, e acham que para elas a única alternativa é aquilo ali, pronto, e acabou. Então acaba desenvolvendo síndromes, né, que não aguentam mais o trabalho, pelo simples fato de estar trabalhando com uma coisa que não seria o ideal para ela, dentro daquele perfil do que ela poderia fazer. E como a Dani falou, é possível que você se adapte? Claro que é possível que você se adapte, só que o esforço que você vai fazer para que isso aconteça é muito maior. E o tempo também vai exigir curso, vai exigir estudo, vai exigir muita coisa aqui. Se você buscar alguma coisa que está ali dentro da sua aptidão para você fazer, é muito mais simples. É muito mais simples essa adaptação. Às vezes você está aí sofrendo, sofrendo.
E eu vejo muito isso, assim, até quando a gente fala em controladoria jurídica, né, Dani? De advogados, assim, que estão se esforçando para serem aqueles advogados padrões, aqueles que vão à audiência, aqueles que peticionam, quando na verdade elas não gostam disso, não gostam nem de lidar muito com pessoa. Mas como formou em direito e é advogado, não sabe nem o rumo, assim, fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso porque eu sou advogado. Aí quando descobre que tem uma controladoria jurídica e que pode ali dar uma desviadinha na rota e muito mais feliz, que é muitas vezes o que acontece. Aconteceu, por exemplo, comigo. Eu era advogada, sempre obtive ótimos resultados, mas não gostava muito, não. Confesso que na hora de fazer um agravo de instrumento, eu falei assim, nossa, mas que saco, aquele antes do processo eletrônico, né? Tinha aquele tanto de peça, né? Para instruir, eu falei, nossa, mas que saco, tem que conferir. Nossa! A única coisa Se que eu erra gosto. uma coisinha, já era. Assim, a única coisa que eu confesso que eu sempre gostei muito de fazer é a audiência. A audiência eu sempre adorava aquilo. Nossa, como eu adorava audiência, sustentação oral. Vamos falar, vamos socializar aqui. Eu adorava. Mas na hora de ficar lá naquele processo, você ficar pedindo benção para juiz e desembargador fazer aquilo que está em lei, e às vezes você fica ali maçante naquela função que você não gosta, pelo simples fato de não se conhecer bem. Sem saber o porquê, né? Nossa, eu não sei o porquê que eu tô infeliz no meu trabalho. Devia ser grata e agora eu tô aqui infeliz. Às vezes tem gente que Marcela, demora. como você não tá se vendo aí, Não eu vou tô. pedir para você ajeitar um pouquinho, abaixar um pouquinho o celular. Aí tá ótimo. Eu não Você tô já me tava vendo. fugindo. Eu vou até printar minha tela, Dani, só pra você ver o jeito que tá aqui pra mim. Tá tudo preto na parte de baixo, eu não tô me vendo. Mas aqui tá parecendo sossegado. E outra coisa, queria aproveitar e pedir para o pessoal, se vocês que estão ouvindo a gente, se vocês acham que o tema é relevante, que vocês poderiam contribuir com mais alguém, saber dos testes de perfil comportamental, essa questão de autoconhecimento, manda um aviãozinho, printa a live, manda para as pessoas, que isso vai fazendo com que a gente traga mais conteúdo semelhante aqui para você. Exato. Marcela, o que você acha da gente dar uma descrição básica aí dos perfis para as pessoas começarem a se enxergar um pouquinho? Eu acho Sempre ótimo, Dani. trabalhando. Ainda vamos falar, pessoal, que é possível que a pessoa desenvolva até 3 perfis dominantes. São 4, né? A pessoa pode ter até 3. O mais comum é que tenha 2. Exato. Vamos falar ali da primeira letra, né, do DISC. Vamos falar um pouquinho da dominância. O engraçado é assim, que as pessoas que têm o score maior na dominância, elas algumas vezes são tidas como um pouco arrogantes, né, por conta da sua objetividade, da sua segurança, porque são pessoas muito racionais que decidem as coisas assim de uma forma mais prática, né? Aquela pessoa que não tem enrolação, são excelentes líderes, é muito fácil, Objetivo. muito objetivo. Né? Então, é para decidir, ok, é para fazer isso, tá resolvido, vamos pro próximo. Então, às vezes o que acontece é que essas pessoas são, dentro de um ambiente de trabalho principalmente, elas são tidas um pouco como antipáticas, né? Às vezes ela vai ter ali uma questão para resolver com você, aí ela vai falar com você sobre determinado assunto, você vai achar que é uma bronca, dependendo de qual perfil que você tem a dominância ali, né, que vai preponderar, você vai achar que aquilo é super pessoal, você vai ficar remoendo aquilo. E para a pessoa que é dominante, não, tá resolvido, então vamos almoçar depois, tá tudo certo, tipo, como se nada tivesse acontecido, pontuou aquele detalhe ali que deu tudo errado, e mais bola para frente, né? Vida que segue. Eu sempre falo para esse tipo de perfil, preste atenção que as outras pessoas não são objetivas como você. Porque esse é aquele perfil que vai mandar um WhatsApp, fala, Marcela, Marcela, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, um texto enorme com várias funções, vários direcionamentos e tal. E aí no final fala, esqueci, bom dia. Né? Porque o bom dia ficou lá para trás, ela não se importa com isso. É bem E isso. não é por mal, não é por arrogância, estupidez, grosseria. É o perfil. Então, isso mostra a necessidade da gente conhecer o perfil do outro, né? Porque quando você conhece o perfil do outro, você trata ele como ele gosta. E aí, quando você trata o comunicador, que a gente depois vai conversar com vocês sobre, de uma forma mais
bom dia, como foi seu final de semana e tal, para depois passar a tarefa, você consegue muito mais trazê-lo para perto. Ó, bom dia, Alessandra, bom dia, Bom Thalita. dia! Aqui tem a Rita, eu fiz o teste de perfil da Rita de Cássia e ela tá falando que foi um divisor de águas da carreira dela. Obrigada, Rita. Ó, tá aqui a Thalita perguntando, né? Qual seria a combinação ideal de perfis para uma equipe coesa? Thalita, o ideal é que se tenha um pouco de cada perfil e depende muito da área de atuação que a empresa trabalha, né? Então, assim, um equilíbrio é sempre o importante. Pensa, se só tivesse dominante dentro de um ambiente de trabalho. Então, não dá para falar, por exemplo, que. Nossa, Não, ia surtar, né? Se brincar, um ia voar no outro. Então, é interessante que se tenha um equilíbrio ali. Cada departamento tem ali suas divisões de função. Então, dentro dessas funções, tem que verificar o que é melhor para cada uma dessas pessoas dentro do seu perfil, dentro da sua aptidão, entendeu? Então, não dá para falar assim, qual que é a combinação ideal? A combinação ideal é o equilíbrio. exato. Porque um folga mais um pouquinho, o outro segura mais um pouquinho. Eu gosto de fazer um exemplo que é parecido com um teatrinho. Então, vamos colocar os 4 perfis ali numa reunião. Eu falo um pouquinho mais da forma brasileirada que eu aprendi, né? Que é o analista, o comunicador, o executor e o planejador. Mas fazendo paralelo no DISC, o dominante é o executor, o influente É o é o comunicador, o comunicador planejador é o S, né, de de estabilidade, e o estabilidade. analista é o conformidade, né? Exato. Mas só para a gente ilustrar aqui, vamos colocar os 4 numa sala. Então, o executor chegou no horário e já começou a reunião. Bom dia, senhores, senhoras. Vamos iniciar a nossa reunião. A pauta é essa. O comunicador ainda não chegou. O analista está lá no cantinho dele, né? Só observando e tal. E o planejador está lá. Onde será que está o comunicador? Vamos sim e tal. E fica nessa. O comunicador vai chegar com uns 15 minutos de atraso. Pessoal, não queria me atrasar, mas eu estava um trânsito, mas eu não quero atrapalhar a reunião, não se preocupem comigo, eu vou sentar aqui, mas ai, olha, bom dia, como é que foi esse final de semana? Já atrapalhou. Mas ele agrega todas as pessoas. Então ele traz todo mundo para perto. É muito, também é uma característica de líder, né, Marcelo? Sim. Porque ele consegue agregar todo mundo para fazer o que ele precisa. Só que ele é uma pessoa mais dispersa. É. Então, Aí o assim, planejador está lá planejando tudo que vai acontecer na reunião, entendendo a pauta, já pensando no depois. O executor dessa hora já acabou a reunião, já está sem paciência com o comunicador. E o analista só esperando para sair dali, porque ele já tem todas as respostas, porque ele é uma pessoa de ágil, como eu falo, me fugiu a palavra. ele entende Agilidade rápido, no né? Ele tem pensamento e um tal, um pensamento acelerado. Então, assim, para ele já analisou tudo, ok, já sabe exatamente o que tem que fazer, então não precisa nem delongar estão muito ali, perdendo que tempo ali. exatamente. Então, o próximo, vamos falar do comunicador, né, que é o influente, o I do nosso DISC, né, que é aquela pessoa que onde chega, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é quase que um locutor, né? Você olha assim dentro do Como é que foi ambiente. o final de semana? E sua mãe, seu pai, sua tia? Não, e é sempre Fulaninho tá doente? alto astral, esse negócio de lidar com dor não é muito para essa pessoa, né? Do tipo, não, vamos falar sobre coisas boas, coisas positivas, né? Então, às vezes, o ponto que pega um pouco no comunicador é um pouco de falta de atenção em relação a alguns detalhes que podem ter, né? São pessoas que influenciam muito as outras, então, como comunicador, você tem que pontuar bem qual que é a posição que ela vai estar dentro da sua empresa. Porque pode tanto colocar a sua empresa num patamar super elevado, como, tipo, se tem a rádio peão ali, algum comunicador vai passar essa rádio peão para todo mundo. Então, assim, mas são pessoas excelentes, são pessoas que, comercialmente falando, por exemplo, para vender, para se Para entregar, fechar para fechar negócio. negócio, a negociação é um ponto-chave, assim, para aquele que é comunicador, né, Dani? Exato. O que o executor tem de foco na tarefa, o comunicador tem de foco nas pessoas, né? É a mesma diferença que o planejador, que também tem foco em pessoas, e o
analista que tem foco na tarefa. Só que o executor, ele garante ali aquele objetivo, né? O negócio dele é fazer o check ali na lista de tarefas dele. Feito, 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 feito. Comunicador não. Comunicador é aquela pessoa que quer que tudo esteja bem, que ele seja ali o centro das atenções. Então, assim, os negócios fechados. Então, ele é ótimo para almoçar com o cliente, trazer mais negócios, né? Exatamente. É sempre bom ter um E comunicador, assim, na equipe, assim, que faz realmente, de fato, a diferença. Não vai servir muito, por agrega exemplo, a para. equipe, né? É Ele tudo é aquele que assim. vai fazer o churrasco, né, do final de semana. É assim, o que a gente tem que falar é igual que a gente estava falando com a Thalita, né? Tudo é o equilíbrio, né? Que a pessoa também. Exato. Marcela, acho que deu uma travada aí na sua internet. Pessoal, tá ouvindo? Marcela, deu uma travadinha aí. Você pode repetir essa última parte? Então, o que a gente estava falando voltou aí para você, Dani? Agora sim. Então, o que a gente estava falando é de ter o equilíbrio, né? Então, normalmente as pessoas têm mais de um perfil comportamental justamente por conta disso. Para um ali segurar um pouco mais o outro, porque pensa que uma pessoa que é só influente, ela é só comunicadora. Então, ficaria um pouco mais complicado dela concluir algumas tarefas, né? Como ela não é muito executora e ela é mais da comunicação, vai ficar ali mais no plano da ideia do que no plano prático em si, né? Exato. E é aquela questão também, né, Marcela, de conhecer o outro. Porque se o executor está trabalhando com o comunicador, você tem ali um conflito super grande. Se forem, por exemplo, únicos perfis, você tem um conflito super grande de modos de agir, né? Então, quando o executor passa uma lista de tarefas para o comunicador sem nem dar bom dia, o comunicador fala, lá vem aquele. E não dá muita atenção. É, E o oposto também. O comunicador querer saber do pai, da mãe, da tia, do cachorro, do papagaio, de todo mundo. E o executor querendo foco na tarefa, isso vai tirar a paciência do executor. Então, falar, nossa, esse cara só me faz perder tempo. Agora, se você conhece o perfil do outro, você sabe que ele é assim. Então, você respira, que vai sair coisa boa dali. sim, com certeza. Aí o próximo perfil, vamos falar um pouco do S, né? De estabilidade, porque, é claro, diz que é uma sigla em inglês, né? Então, vamos falar da Isso. Que é estabilidade, o nosso Dani. planejador, né? É, exatamente. Então é aquela pessoa assim que para fazer o planejamento ela é sensacional porque ela vai analisar todos os detalhes, ela vai planejar de forma igual aqueles planejamentos estratégicos, né, Dani, que a gente trabalha tanto assim. Então ela vai gostar de fazer todo esse planejamento. Às vezes tem um pouco mais de dificuldade para fazer a execução do planejamento, né? Acho que a frente fria aqui em São Paulo está já batendo lá em Goiânia. Marcela, agora voltou. Meu Deus do céu, a internet aqui hoje não tá bacana. Eu estava falando, eu acho que a frente fria aqui de São Paulo já está influenciando aí a sua internet. Eu estava com medo da minha ficar ruim. Ah, eu acho que a questão Mas voltando ao é daquela planejador. zica da semana, né, Dani? Que a gente tava conversando, mas tá ok. É, vamos voltar pro planejador, né? Que às vezes o planejador ele tem um pouco de dificuldade de colocar aquele plano em ação, né? Então ele gasta Isso, ele é muito mais tempo. planejamento do que ação, né? Então, assim, é bom ter também um planejador como líder, no seguinte sentido, ele vai planejar, mas os membros da equipe, por exemplo, vão fazer toda aquela execução. Então, vai colocar a mão na massa. Quem vai colocar mesmo a mão na massa para aquilo acontecer é a equipe. Porque se ficar só a cargo do planejador, se brincar, ele muda o planejamento antes de ter colocado o planejamento anterior em prática. E é um perfil que não gosta das tarefas de sopetão, né? Então, ele precisa desse tempo de planejamento para poder pensar em todas as tarefas. Então, fazendo paralelo de novo, se eu for falar em uma viagem, o planejador é aquele que vai perguntar, mas lá é sol?
Que tipo de roupa? Nós vamos sair à noite? Vai ser mais de dia? É praia? Esse é o planejador, que ele vai querer saber o que levar na mala. O executor só está pensando em quando chegar lá. E o comunicador, ele está curtindo aquela preparação, né? Ah, vamos chamar todo mundo, vamos chamar fulano também, o ciclano. Então, o planejador, ele é aquele que vai demorar para fazer a mala, mas que na mala dele não vai faltar um item necessário para essa viagem. No trabalho é assim. Leva até coisa Ele demais. vai planejar todas as nuances, já vai conseguir ver problemas no meio do caminho, vai poder fazer um fluxo melhor de atividades. Só que ele gosta tanto disso, gosta tanto desse planejamento, que se não tiver alguém ali cutucar, tipo, vamos fazer? Ele fica no planejamento. O senso de urgência, né, Dani? O senso de urgência é afetado. Não adianta vir com uma tarefa, com aquela pressão toda para a pessoa desempenhar aquele papel que não vai rolar, não vai acontecer. Então, coloca ali aquela pressão. Não, vamos lá, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Gente, mas eu nem terminei o planejamento ainda, você já quer que eu comece a fazer? Aí ele trava. Então, olha como é importante a gente trabalhar esses perfis. Se eu tenho um ambiente de muito estresse, de muitas metas a serem cumpridas, cabe ao líder, por exemplo, desse planejador, ou a pessoa que vai ali trabalhar mais junto dele cobrando essas metas, uma forma de trabalhar que não coloque tanta pressão em cima dele, que dê a ele o conforto de planejar, porque ele vai conseguir cumprir as metas, vai conseguir bater as metas, só que se botar muita pressão, ele trava. Trava. E assim, é muito no tempo dele. Então, para você passar alguma tarefa, você tem até que perguntar para esse planejador quanto tempo ele demora para fazer. Tem que fazer aquela questão de alinhar as expectativas, né, Dani? Olha, eu preciso disso até... prazo. Exatamente. Então, eu preciso disso até tal data. Então, ele dentro daquele planejamento, ele vai ter que fazer um planejamento menor para conseguir executar. Mas nunca chega num planejador do tipo, preciso disso em 10 minutos. Ele vai travar. Ou preciso disso, sem data de entrega. Que aí vai ficar eterno ali naquele planejamento. Exatamente. E o analista, que é o C, de conformidade. Exatamente. Tive que fazer uma colinha aqui. O analista é uma pessoa que é um pouco mais introspectiva, porque ela é mais observadora, né? Ela não é muito de falar. Dentro do que ela precisa fazer, ela vai fazer. Só que não adianta você achar que essa pessoa vai ser aquela pessoa carismática, aquela pessoa de abraços, aquela pessoa de conversar. Então, às vezes, ela é tida muito como arrogante também, porque ela fica mais na dela, já sabe exatamente, porque ela é muito mais de escutar, né? Então, ela escuta ali, absorve aquela informação e já sabe o que tem que fazer. Observa tudo. Então, não vem com essa conversinha fiada pra cima de mim, que não é assim que vai resolver, né, Dani? Então, o analista é assim. Tem um pensamento muito rápido, né? Muito, muito acelerado. Então, é uma pessoa um pouco mais introspectiva, mais intelectual, é uma pessoa que gasta um tempo maior ali com o estudo para ter uma precisão. Então, ela já faz todas as análises de todos os cenários. Então, às vezes, é muito importante ter esse tipo de pessoa justamente por conta disso. Vamos analisar o cenário, vamos fazer aqui, trabalhar uma análise SWOT, por exemplo, vamos ver aqui dentro dessa análise quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Porque ela é tão observadora que até de áreas que não são delas, ela vai saber optar. Vai palpitar, né? Vai falar assim, não, olha, nessa área... Não, mas não é a sua área. Não, mas eu já analisei, eu já verifiquei que o modo que esse pessoal está fazendo o atendimento é assim, assim, assim. E pode ser melhorado nisso, nisso e nisso. Então, mesmo em áreas que não são, vai ter alguma opinião para dar. É outro perfil muito focado em tarefa, em objetivo, em resultado, Sim. né? Só que um resultado, como ele tem um pensamento muito rápido, então é muito comum que esse perfil tenha as respostas. Às vezes acontece, né? Todo mundo está procurando a resposta e ele já sabe. Só que ele também vem me perguntar, porque eu não vou lá me meter no meio daquela discussão para dar a resposta. Se quiser, me pergunta, né? Por isso que às vezes as pessoas acham que é uma pessoa arrogante. Não é, é o perfil. Assim, e aí, como que você trabalha com ele? E se você pedir para a pessoa te ensinar, ela vai te ensinar. Só que a iniciativa de pedir tem que ser sua. Ele não vai ser altruísta ao ponto, nossa, fulano ali tá precisando da minha ajuda. Deixa eu ir lhe ajudar. Não, se precisar, eu tô aqui. Exato.
sabe que pode vir me chamar. Se não veio me chamar, é porque não está precisando. Exatamente. Porque ele é realmente focado mais na missão, né? Não na pessoa. Exato. E é um tipo de perfil que é muito perfeccionista. Então, se você vai dar um feedback, por exemplo, para o analista, e você falar, você fez tal coisa errada, não sei o quê, você está errado no seu comportamento, ele vai tomar isso como uma ofensa pessoal. Mas, então, como é que você direciona um feedback para ele? Você fala sobre a tarefa. Tal tarefa não foi concluída da melhor forma, por isso, por isso, por isso. Senão ele leva para o lado pessoal e aí ele vai ter aquela resistência com você. É exatamente isso, né? Ele é uma pessoa mais sensível em relação à crítica, então não gosta de ser criticado. Como tem esse perfil muito analítico, assim, fica analisando muitas coisas, na cabeça dele ele fez da melhor maneira possível, né? Que tinha para fazer dentro de todos os cenários. Então, quando você critica o trabalho de uma pessoa que é analista, se você não falar da tarefa em si, vai ter problema. Ele vai levar aquilo por anos, às vezes, dentro dele, porque é extremamente melindroso. Então vai levar por anos, achando que você tem alguma coisa pessoal contra ele. Exatamente. Então, quando a gente fala das habilidades necessárias no mercado jurídico, acho que no mercado como um todo, né, Marcela? Mas como aqui o Isso. nosso foco aqui é o mercado jurídico, eu diria que essa habilidade de intercomunicação, de trabalho em equipe, e aí entra o entendimento dos perfis da equipe, é essencial para fazer um bom trabalho em grupo, né? De colaboração. Não é colocar todo mundo junto e todo mundo está trabalhando e só estão agrupados. É trabalhar em grupo mesmo, de colaboração. Então, você se dá melhor fazendo o quê? Então, faça isso, eu faço isso, depois a gente junta e dá um palpite aqui, um palpite ali. Que tipo de habilidades a gente pode passar para o pessoal que seriam interessantes serem desenvolvidas? Hoje em dia a gente fala muito da sigla, né? Do chá, né? Que a gente resume um pouco as habilidades, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, né? Que a pessoa tem que ter. Então, assim, a pessoa tem que ser muito proativa, Dani. Hoje a gente vê que, principalmente nos jovens, é mais complicado você ver uma pessoa que seja proativa, de que se antecipa um pouco a determinadas situações. Então, fica esperando a solução dos problemas. Não seja a pessoa que leva o problema para o seu chefe, seja a pessoa que leva a solução. Você identificou o problema? Ótimo. Identifica também a solução para resolver aquilo. Porque pensa naquele Ou universo. opções, pelo menos, né? Exatamente, olha, eu verifiquei que aqui tem esse problema, mas eu já pensei nessa saída que a gente pode ter. Porque o que a gente vê é pessoas que não querem se responsabilizar. No mercado tão volátil assim, que o que muitas vezes eu vejo é a pessoa sair de um emprego para outro por uma diferença salarial de R$ 100, por exemplo. Então, não, aquele ali paga mais. Você está deixando a empresa investir em você, treinou, e por conta de R$ 100 você quer abandonar a empresa? Não, conversa então. Se o problema são R$ 100, será que não vale a pena fazer uma negociação ali? Olha, tem como você aumentar o meu salário? Mas não é nem só questão de aumentar o salário, você tem que demonstrar o porquê do seu salário poder ser Que você aumentado, merece, né? Que né? você merece, dos seus resultados, do que você fez de bom para a empresa até agora, por que você é importante para a empresa. Então eu vejo assim muitas pessoas hoje no mercado, Dani, que elas são muito instáveis, né? Então, isso é ruim para a empresa também, porque a empresa tem todo um investimento que ela quer fazer nesse profissional, até mesmo em relação a estudos. Tem empresa que faz até termos, né? Olha, eu vou te pagar esse curso, mas se você sair da empresa no próximo ano, você vai ter que reembolsar isso. E eu acho isso muito justo, muito correto, justamente por conta desse perfil de profissional que a gente tem hoje em dia. Outra coisa também que eu Isso é vejo, verdade. outra coisa que eu vejo muito importante, assim, é ter foco. Às vezes eu e a Dani, assim, que a gente trabalha com processo seletivo, muitas vezes eu fico um pouco chocada quando eu tenho mais de uma vaga em aberto para funções totalmente diferentes e eu recebo o currículo da mesma pessoa para 3 funções diferentes, por exemplo. Então eu fico olhando assim, eu recebo uma quantidade muito grande de currículo e quando eu olho, tá lá a mesma pessoa querendo qualquer coisa, né? Então foca, tenha conhecimento de quais são suas habilidades para ter foco no mercado.
Não, então onde eu vou focar? O que que eu quero ser, né? Onde eu tenho que me especializar? O que que eu tenho que melhorar para conseguir exatamente os meus objetivos? Quais são os meus propósitos de vida? Então não sai atirando para tudo quanto é lado. Seja um especialista em alguma coisa. Gera autoridade naquilo que você está fazendo. Faça bem, faça o melhor possível, né? Ninguém é bom em tudo, é impossível isso. Dani, até E um aí, se você parênteses. conhece as suas habilidades, Até um parênteses que eu faço nesse pode falar. comentário que você acabou de fazer, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. Sempre entregue mais do que te pediram. Então, aquele plus, um pouco a mais, que vai Uhum. brilhar os olhos daquela pessoa que está recebendo aquilo, entendeu? E muitas vezes a gente vê o profissional que não entrega nem o que foi pedido, quanto mais além do que foi pedido. Fica muito limitado ali aquelas ordens que recebe. Verdade, verdade. A gente vê pessoas que falam, puxa, eu estou aqui na empresa há um ano e não recebi nenhum aumento. Ou eu tive uma questão num escritório que eu estou prestando consultoria, em que a gente está trabalhando o plano de carreira e aí a reivindicação dos sócios de serviço é: a gente vai poder ser sócio de capital? Pode, mas aí o que você está fazendo para ser sócio de capital? Né? Cadê a Você está contrapartida? investindo em buscar clientes? Você está investindo em aumentar o escritório ou você está fazendo só o mesmo trabalho de sempre? Mas Né? essa é a questão, Que as as pessoas pessoas querem de querem mão esse beijada. reconhecimento, querem esse reconhecimento sem ter o que ser reconhecido, né? Então, essa essa necessidade do autoconhecimento, da autorresponsabilização, são coisas essenciais aí para os profissionais, né? E muitas vezes as pessoas falam muito em salário, né? Não, porque como que é um salário baixo desse tanto para essa função? E as empresas normalmente têm um plano de aumento salarial, mas antes elas querem fazer um teste também, porque tem tanto profissional que não é qualificado no mercado, que muitas vezes, até os escritórios de advocacia, pelo menos aqui em Goiás, eles têm muito receio de muita gente que não é qualificada. Então, fica muito apegado à questão só do valor e não se apega muito. O que me marcou muito esses dias para trás, eu fui fazer um processo seletivo, que era um processo seletivo de um escritório, que normalmente eu não faço processo seletivo de estagiário, mas como eu já estava fazendo de outros profissionais do escritório, eu acabei fazendo de estágio também, né? Aí, quando eu falei o valor da bolsa, que era para trabalhar 4 horas por dia, o valor da bolsa R$ 600. Aí a pessoa já me respondeu assim: não, eu não tenho interesse porque na minha faculdade, antes de mais nada, assim, foi a primeira pergunta. Obrigatoriamente, porque faz na federal, o valor do estágio é de 675. Mas ele não quis nem mostrar o valor, para isso ser o último ponto. Não teria problema nenhum em aumentar R$ 75, não é um valor, não teria problema nenhum, mas a pessoa não ficou preocupada em se mostrar ainda, tipo, mostrar as qualidades que tinha, até mesmo acho que por conta de imaturidade também, né? Que a gente está falando ali de uma pessoa mais jovem, né? Mais nova. Mas assim, o fator que preponderou foi esse, o preço. Não, porque minha faculdade não aceita. Eu nem quis continuar a entrevista. Eu falei, não. Tá bom, obrigada. Tanto Você que podia ter perguntado no telefone. tanto que o que aconteceu foi que eu contratei um outro estagiário da mesma universidade, que ele ficou calado quando escutou a bolsa, se mostrou ali o profissional, tal, falando de todas as suas habilidades, tudo que ele poderia fazer. Ok, me fez adorar o perfil dele. Aí depois ele falou assim: olha, só tem um porém, eu quero muito trabalhar com vocês, mas obrigatoriamente, pela minha faculdade, o valor da bolsa é R$ 675. Eu falei assim: não, não tem problema, a gente aumenta. Ai, que beleza. Talvez a paciência, né? E a conta da imaturidade que você falou, né? Mas eu acho, e eu acho que é tudo um combinado, né, Marcela? A gente tem que trabalhar sempre esse alinhamento de expectativas. Então, assim, Exatamente. eu sou a pessoa X, tenho este valor, acho que agrego este valor à empresa e acho que eu mereço tanto. E às vezes a empresa está achando que aquele profissional não é bom, que não trouxe o valor que prometeu, só que esquecem de fazer esse alinhamento, esse feedback, né?
é muito difícil, às vezes as empresas não fazem feedback, só negativo ali naquele dia a dia, mas não sentam para fazer um feedback correto, objetivo, mostrando no que aquele profissional precisa melhorar, que é também parte das funções de gestão de pessoas da empresa, trazer o profissional e falar, olha, aqui está ótimo, aqui está ótimo, aqui está ótimo, neste ponto você precisa melhorar. E até fazer esse plano de desenvolvimento com a pessoa. Olha, você precisa melhorar este ponto, sugiro esse curso, ou sugiro esse livro, sugiro que a gente faça um treinamento, um grupo de estudos, enfim, tem N alternativas, né? É E quando exatamente a empresa isso. faz esse alinhamento, normalmente desenvolve os melhores talentos. E o que a gente vê, a gente está falando muito do profissional, né, Dani? A gente tem que falar da empresa e do escritório também, que às vezes exigem muito das pessoas sem dar a contrapartida que a pessoa merece. Às vezes não tem nenhuma estrutura física, né? Não tem nem condições de trabalho direito. Então, quer cobrar, por exemplo, de um profissional. E aqui, como ainda é uma advocacia muito tradicional no estado de Goiás, ainda se cobra muito horário, né? Então tem aquela questão das 8. Advogado bom é que entra. A carga horária é das 8 às 18, mas advogado bom é aquele que entra no escritório 7 horas da manhã e sai meia-noite. Né? Então, para mostrar serviço, a gente fala Como muito de se isso fosse produtividade. resultado. Né? Exatamente. Então, hoje a gente tem que focar em produtividade. Então, é importante também que a empresa dê ali aquelas condições de trabalho que a pessoa merece. Né? E muitas vezes a empresa não E quer nesse fazer isso. ponto, o home office é uma coisa que veio quebrar paradigmas, né? Porque antes dessa pandemia, eu tinha clientes falando que iam expandir, que iam alugar outros andares no escritório, porque não acreditava no home office, porque justamente tinha medo que os profissionais não trabalhassem o suficiente e tal. E aí foram obrigados a entrar em home office. E no que foram obrigados a entrar em home office, viram a produtividade ir lá em cima. Porque os profissionais tinham a responsabilidade da entrega. E essa responsabilidade da entrega é o que tem que ser cobrado do novo profissional e tem que estar na cabeça também dos gestores, dos donos de escritório e departamentos jurídicos. E é muito engraçado, né? Porque muitos profissionais ainda torciam um pouco o nariz quando se falava em home office. Porque acha que obrigatoriamente a pessoa está em casa, ela não está trabalhando. Igual eu estou atendendo um órgão público aqui, né? Que o jurídico tem cerca de 100 pessoas no departamento jurídico dessa empresa. E é muito engraçado que quando começou a consultoria, que a consultoria começou, não existia de todos lá da empresa, todo mundo falava muito sobre a questão do home office, mas até então era inimaginável. Não, não tem estrutura para isso, não é possível, não, os diretores torcem o nariz, não vai ter, de repente vem a pandemia. E aí? Virou realidade, tiveram que se estruturar para fazer, e detalhe, está produzindo muito mais. Então, através da pandemia, foi possível identificar que, olha, dentro desse departamento jurídico, existem pessoas maduras, existem pessoas adultas que vão cumprir ali o que foi estabelecido. Não é só o olho do dono que engorda o gado, né? Aquela coisa de ter que ficar olhando ali para o funcionário para saber se o funcionário está trabalhando ou não. E o home office traz essa questão, tirando, né, a carga horária tradicional, né? Porque a pessoa está ali, ela tem outros afazeres, mas ela tem a meta dela para cumprir. E ela vai cumprir aquela meta. Independente se dentro de casa ela tiver que trabalhar até 10, 11, meia-noite. Tem gente que é extremamente noturno, então vai trabalhar ali de madrugada e vai render muito mais do que trabalharia, por exemplo, das 8 ao meio-dia, que a pessoa não rende nada porque a pessoa é noturna. Então, ali dentro daquele novo padrão que ela vai estabelecer, ela vai verificar onde ela rende mais e vai trabalhar para entregar o que foi pedido. E isso é muito importante. E é importante também a contrapartida, que eu tenho visto muito isso. As empresas pensam que, como o profissional está em casa, então ele pode trabalhar 24 horas. Também não é bem assim. Então, empresas marcando reunião o dia inteiro, na hora do almoço, depois do horário de trabalho, reunião, 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 e aí querem que o profissional produza em que momento? Então, como dosar, né, essa questão do profissional estar
fora, precisar se reunir para decidir algumas coisas, mas que não fiquem aqueles bate-papos intermináveis, né? E que acabem impactando na produção. Exatamente. É claro assim que dentro de casa tem outras distrações, né? Mas a gente tem que saber lidar com Sim, isso. É igual a gente fala o muito. comunicador tem muita dificuldade, né? Aí tem filho, tem geladeira, que tem gente que adora dar uma beliscada, então toda hora vai na geladeira. Então tem um monte de coisa, assim, às vezes uma pessoa que é perfeccionista demais e ele é aquela baguncinha, nossa, aquela bagunça ali tá me incomodando, eu tenho que arrumar antes de voltar a trabalhar. Então tem muito isso, né, Dani? Nosso tempo tá acabando, né, Dani? Daqui a pouco o Instagram, Sim, ele tô dá. aqui olhando. Vamos matar a curiosidade um pouquinho do pessoal, né? Falar um pouquinho do nosso perfil. Você quer falar o seu primeiro ou eu falo o meu primeiro? Pode falar. E até interessante, Dani, você tinha falado que com o tempo muda, né? Antes de eu me Aham. tornar empreendedora, eu era DC. Hoje eu sou DI. Então eu passei a ser executora e comunicadora, né? E antes não, antes eu era o DC ali, eu ficava mais na minha, um pouco mais introspectiva. Ainda tem muito essa questão do pessoal achar que eu estou sendo grosseira quando eu vou falar a minha opinião sobre determinado assunto, justamente por conta dessa objetividade, né, dessa praticidade. Então, acaba pegando um pouco isso, mas é claro que a gente vai buscando equilíbrio, tem um ponto de evolução. Como eu sei que esse é um ponto para trabalhar, eu venho trabalhando esse ponto há alguns anos. Então, hoje eu já consigo me comunicar muito melhor, até mesmo porque mudou, né? Antes era DC, agora já é DI. Então, justamente porque eu tive que me adaptar, até mesmo essa nova realidade profissional, né? Bacana. Aconteceu a mesma coisa comigo. Na verdade, eu originalmente sou planejador executor, e aí, quando eu comecei nessa atividade empreendedora, apareceu ali o meu comunicador. Então, ele era a última figurinha e agora ele já está mais no começo. Então, eu sou planejador, comunicador, executor. Então, é aquela salada, né? É. Mas justamente por essa necessidade de ter que se comunicar mais, de ter que fechar negócios, a área comercial e tudo mais, acabou fazendo com que as minhas habilidades de comunicador se aflorassem um pouco mais. E aí, em casa eu sou super planejador, planejador total, e no trabalho eu vejo mais o comunicador e o executor ali, brigando e foco no objetivo. Então, sou aquela pessoa que faz as coisas sob pressão, que para mim ter o prazo chegando é o que me faz entregar a tarefa mais rápido. Exatamente. Esse é um Que é o ponto. que... Exatamente, né? Então, olha, o prazo é assim, ó, eu sei exatamente o tempo que eu vou levar para desempenhar determinada função. Aí eu olho para aquilo, eu falei, não, não preciso fazer isso agora, eu vou passar para o próximo passo, né? Aí quando chega assim, não, agora eu vou ter que entregar isso amanhã. Não, tudo bem, deixa eu correr, pronto, entreguei. É aquela coisa assim de Já está saber. pronto, né? Não pode contar com imprevisto, né? Porque nessas horas, quando vem o imprevisto, aí. Dá Mas uma atrapalhada. Mas é muito engraçado, Dani, quando você fala assim, detalhes, né? Eu tenho muita agonia a detalhes demais. Então, quando a pessoa tá me contando uma história e ela precisa rodear demais na história, eu já vou ficando extremamente agoniada, né? Tipo assim, vamos pro objetivo? Então, o que que aconteceu depois disso, né? Vamos pro E aí? próximo. Desse jeito. Eu falo Você assim, sabe que ah, eu vejo muito isso em casa. Em casa, meu marido ele não fez o DISC, mas claramente para mim ele é executor. Ele é executor e comunicador. Então, e eu tenho muito mais o planejador em casa. Então eu vou contar uma história e conto, enceno, e tava chovendo, tava calor, nananana. Aí ele fala, tá, mas e aí, a história? Ele se confunde até, ele fala, mas eu tava falando do outro, porque ele não presta atenção em tantos detalhes. Ele fala, tá, exatamente. vamos lá, né? Minha, Próximo. eu tenho muito. O meu problema maior com isso é com a minha mãe, confesso. Porque minha mãe, nossa, mas ela é muito detalhista. Aí começa a falar, às vezes, de pessoas que eu nem conheço. Falei, mãe, eu nem conheço essa pessoa. Tipo, por que que você tá vindo com a história dessa pessoa pra mim? Conta logo a fofoca. Não, muitas vezes o que ela fala que eu sou grossa, é porque eu não quero saber. Falei, mãe, eu nem conheço essa pessoa. Do tipo, não preciso saber a história de alguém que eu nem conheço.
Aí ela, nossa, você é muito grossa, Marcela. Não, não é grossa, é porque, tipo, tempo é dinheiro. Então, tempo é precioso. Bacana. Marcela, 5 minutos, eles vão nos derrubar. É, não, vamos Quer deixar algum despedir. recadinho? Ó, pessoal, ó, Eu se agradeço vocês. muito a sua presença aqui. Sempre Obrigada nossos pelo bate-papos são muito convite, gostosos. Dani. Ó, e quem se interessou, Vamos tanto repetir. eu como a Dani, a gente é especialista na aplicação, né, do Disque. Se vocês tiverem interesse, basta procurar a gente ali nas nossas redes sociais que a gente já responde vocês, explicando direitinho como é que funciona, como é que faz para fazer essa análise de perfil comportamental, né? Então, basta procurar a gente. Dani, brigadão pelo convite. Sempre maravilhoso estar com você. Obrigada. A gente vai deixar essa live gravada, pessoal. Quem não pôde assistir inteira, eu vi que teve muita gente que entrou quase agora. Então, quem não pôde assistir, pode assistir no IGTV e no YouTube, tá bom? A gente vai Exatamente. postar aqui depois os endereços certinho. Obrigada, Marcela. Obrigada, pessoal. Obrigada, E pessoal. a gente vai procurar sempre trazer temas assim para vocês. Então, se vocês gostaram, coloquem nos comentários, avisem a gente que vocês gostaram, que outros temas vocês teriam interesse, que a gente sempre traz. Exatamente. Pode falar pra gente aí o que vocês querem escutar por aqui que a gente traz pra vocês, tá bom? Ótimo finalzinho de semana pra todos. Amanhã já é sexta-feira, né? Dia bom. Aqui vai ser estar com frio. Vamos ver se o frio chega aí. Não, tomara. Falaram que aqui também, né? Então eu tô nessa expectativa. Ouvi dizer que até na Bahia o frio vai chegar. Eu ouvi Tô dizer que em esperando, pra dizer a Cuiabá vai verdade. chegar. E eu vou pra Cuiabá no domingo. A trabalho, vou ficar lá quase que semana, né? Então vamos Ai, torcer. meu Deus. Você tem casaco? Porque quem mora aí nem casaco. Não, até que eu tenho, porque viajo, né? Então tem que ter. Mas aqui não uso, não. É o casaco e bota. Fechou. Até mais, então, Dani. Brigadão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, Marcela. Beijo grande. Beijo, beijo.